Bom, Benja, você sabe que estamos chegando aí perto do final do contrato do treinador do Flamengo, do Jorge Jesus. Havia uma expectativa de que o Flamengo conseguisse renovar o contrato dele faltando um mês para terminar esse contrato com o Flamengo. Isso não foi conseguido. O time do Flamengo, o clube do Flamengo, né, tentou algumas vezes, o Marcos Braz, o Spindel, e conversando com o técnico do Flamengo. Ontem eu recebi uma informação e que uma pessoa me deu um toque assim, Pascoal, você falou que coisa certa dele ficar no Flamengo não é bem assim. Aí eu falei, opa, o que está acontecendo? Preciso saber o que está acontecendo. Aí fui buscar informação com outras pessoas e a informação acabou me deixando assim meio com o pé atrás. Não é que o Jorge Jesus já decidiu ir embora do Flamengo, é bom a gente explicar. O Jorge Jesus não decidiu ir embora do Flamengo. É que a coisa não está andando. A coisa não está funcionando. O acordo dele com o Flamengo para a renovação do contrato não saiu e não está saindo. E esse é o principal problema. Quando o Flamengo já imaginava ter uma situação definida, encaminhada para que ele ficasse, parece que aquelas casinhas que foram adiantadas voltaram para o primeiro plano. Então o Flamengo está tentando encontrar uma fórmula e pelo jeito que eu conversei hoje com uma pessoa, me disse o seguinte, Pascoal, está muito difícil, está complicado. Está complicado, está muito difícil. Então aquilo que eu tinha como certeza, né, por conversar com algumas pessoas, de que o Jorge Jesus ficaria no Flamengo, hoje eu já não estou com essa certeza depois dessas conversas que eu tive entre hoje e ontem a respeito do Jorge Jesus seguir no Flamengo. Aquela convicção que eu tinha, confesso para você que ela já está bem diminuída em relação àquilo que eu ouvi. Não é que ele não vai ficar. Não estou dizendo que o Jorge Jesus não vai ficar. Estou dizendo que a coisa não andou como se imaginava. E faltam poucos dias para terminar o contrato dele com o Flamengo. Ele está sendo muito profissional, extremamente profissional, tem contribuído demais nesse momento para o Flamengo, tanto na dificuldade na pandemia, como na articulação de tudo que o Flamengo está fazendo. Tem funcionado muito bem, o Flamengo sabe disso e agradece todo esse movimento do Jorge Jesus, só que a renovação do Jesus com o Flamengo, ela está estagnada, ela não está encaminhada. E para mim é um ponto que eu estou realmente com o pé atrás a respeito da definição desse negócio. Hoje eu diria para você que deu ingresia, mas é melhor esperar um pouco mais para ver se é aquele negócio. Daqui a pouco um que estava esticando não estica tanto, o outro se aproxima e sai o negócio. Mas hoje não está a mil maravilhas não, viu, Benjamin? Ô, Benja. Tá aí, ô senhor Mano, a informação... Oi, quem me chamou? Oi, sou eu, Silva, Benja, mas existe uma informação também de que hoje à noite, né, o Marcos Braz tem uma reunião já agendada com o Bruno Macedo, né, que é o advogado do Jorge Jesus. Então, de repente, esse cenário que o Pascoal acabou de relatar, ele pode ter uma outra situação, dependendo do que acontecer nessa reunião de logo mais. Bom, tá aí o Silva Júnior vindo com essa informação, o Sormani vindo com a informação também que a coisa tem uma travada. Será, Sormani? Será, Sormani, que não vai ter final feliz aí na renovação do Jorge Jesus no Flamengo? Ah, mas aí eu vou fazer essa pergunta para você. Porque não tem ninguém aqui nessa mesa que tenha informações tão boas. Não estou desmerecendo a informação do Pascoal e nem do Silva, né? Longe disso. Mas o Ben já tem um trânsito muito bom aí com o próprio Jorge Jesus, né, com a direção do Palmeiras, do Flamengo, perdão. Eu gostaria de saber a sua opinião também, veja. Eu acho que ele vai acabar ficando. Ele só não fica se ele decidir retornar para Portugal por conta da situação da pandemia no Brasil. Eu acho que esse é o único impeditivo para ele. A questão financeira, ele é muito bem realizado. E ganhou merecidamente muito dinheiro ao longo da sua brilhante carreira, também como jogador, mas principalmente como treinador. Dinheiro, aparentemente, não é problema para ele. O barato para ele estar no Flamengo é o Flamengo, é essa torcida maravilhosa, a mídia que joga o Flamengo lá para cima toda hora.
os jogos com o Maracanã lotado, ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores, levou o jogo com o Liverpool para prorrogação, já disse que quer desafiar o campeão europeu de novo, porque ele quer ganhar a Libertadores e quer voltar a disputar esse Mundial. Quer dizer, profissionalmente falando, ele é muito competitivo, ele não quer parar, ele quer continuar. E na Europa, como a gente viu, por conta de tudo que a gente já mencionou, não tem um mercado para ele aí aberto, não tem. O Sporting está numa situação danada e o Benfica e o Porto estão lá em cima brigando pelo título e não faz sentido algum você trocar um desses dois treinadores, sendo que os dois vêm fazendo uma campanha muito boa, apenas um ponto separa um de outro na liderança do Campeonato Português. Então eu acho que a tendência é ele ficar, a menos que, você escuta, é muito pouco em função da desvalorização do euro em relação ao real. Mas eu não consigo imaginar realmente bem já o Jorge Jesus longe do Flamengo, não. Eu acho que ele vai acabar renovando. Ô, mano, será que o Pascoal tá vindo com a informação aí? O Pascoal tem as fontes boas dele lá no Flamengo. Repito, o Pascoal, gente, não disse que o Jorge Jesus não ficará. O Pascoal disse que o negócio era para estar mais adiantado e não está. Que deu uma travada. Essa é a informação, Pascoal. Depois, aí ele renova, o Pascoal falou que ele não ia ficar. O Pascoal não falou isso, hein? Pascoal só repito, Pascoal falou que o negócio estava andando e parou. Hein, mano, será que vai dar água aí nisso? Olha bem, já não é informação, é feeling. Eu acredito que ele permanece no Flamengo. Nenhum outro time, hoje, no cenário europeu, de ponta, pode oferecer ao Jorge Jesus o que o Flamengo pode. Porque todos esses times aí já têm seus treinadores, enfim, não vão trocar agora. Existia uma expectativa que o Benfica pudesse fazer uma proposta para o Jorge Jesus, que até agora também não se confirmou. E querendo ou não, bem, já vai entrar naquele velho, assunto que a gente já discutiu aqui inúmeras vezes. Cara, não dá para comparar hoje qualquer time da Europa nos seus de ponta, que a gente está acostumado, aí os da Inglaterra, Espanha, Itália, enfim, Alemanha, com os times portugueses ali. O Benfica hoje, se faz uma proposta para o Jorge Jesus, o Benfica dentro do cenário europeu não tem as ambições que o Flamengo tem na América do Sul. O Jorge Jesus já mostrou que é um cara competitivo, ele é um cara ambicioso, é um cara que ele tem metas esportivas na carreira, que sinceramente qualquer outro clube que não seja os top, tá certo? Os broca lá da Europa, não vão dar pro Jorge Jesus, cara. Sabe, Emirados Árabes também não vai acrescentar nada na vida dele. O Jorge Jesus, ele ganhou um status muito grande depois que ele passou a dirigir o Flamengo. Tudo bem que na Europa ele já era conhecido, mas aqui dentro do cenário sul-americano ninguém sabia quem era o Jorge Jesus. Tanto que eu não acompanhava a carreira dele para poder falar isso com todas as letras, mas pelo menos a minha percepção é essa. Se o Jorge Jesus hoje ele está sendo cobiçado no mercado, é graças ao Flamengo. É graças ao status que ele ganhou aqui na América do Sul, dirigindo o time que tem um esquadrão na mão. Então hoje, cara, se a gente parar para pensar, qualquer time da Europa que possa fazer uma proposta, que seja até o Newcastle, que estão falando, é o novo rico, vai contratar A, B, C ou D, mas até agora não contratou ninguém. Hoje é uma incógnita, Benjamin. É um grande ponto de interrogação. O Flamengo não, o Flamengo é uma realidade. Hoje o Flamengo no continente, Benja, é um time que está muito à frente dos outros. Você tem times que podem fazer frente para o Palmeiras também, são times fortes, como é o caso do Palmeiras, como é o caso do Grêmio, sim, mas o Flamengo ainda está à frente. O Flamengo, se tiver realmente aí juízo, cabeça no lugar e uma boa administração, e tudo indica que ele tem, ele consegue ir longe, Benjamin, porque o Flamengo ele já está com o elenco montado. O Flamengo ele só conseguiu agregar valores num time que já era forte comparado do ano passado para cá. Ele manteve jogadores. Então, querendo ou não, cara, o Jorge Jesus, se ele trocar hoje o Flamengo, por qualquer outra situação, em qualquer lugar do mundo, ele vai trocar o certo pelo incerto. Não vale a pena. Tá na cara que numa negociação, você puxa aí talvez a brasa para próximo da sua sardinha, e é isso que tá acontecendo. Ele numa dessa até internamente, intramuros ali, pode ameaçar, falar, se não me pagar eu vou embora, mas eu duvido que ele seja louco, Benjamin. Hoje, se ele abandonar esse barco, que ele tem hoje nas mãos, aí um time que gosta dele, uma torcida que o idolatra, uma cidade que o acolheu de braços abertos, ele inclusive também retribui esse carinho com relação ao Rio de Janeiro, ele vai trocar o certo pelo incerto. Eu acho que seria um baita passo em falso se ele fizesse isso. Ô Flavinho, o Sormani falou que a única coisa que faria ele embora é a pandemia. Discordo, acho que
a última coisa que faria o Jorge Jesus ir embora do Flamengo é a pandemia. Acho que ele nem pensa nisso. Prova disso que ele voltou, ele estava em Portugal, ele voltou para cá sabendo toda a situação que estava o Brasil, o Rio de Janeiro, com esse negócio do Covid aí. Então eu acho que não é. O que eu acredito que esteja pegando, Flavinho, é algo relativo aí às suas premiações, em relação às conquistas. Acho que é isso que deve estar pegando, porque é óbvio que deve ter tido uma redução do salário, porque depois da pandemia a conversa muda de figura, dólar quase a 6, euro quase explodindo também, lá em cima 6, quer dizer, fica tudo muito inviável. Então, o que eu acredito que seja? Ajustes no câmbio e na premiação. Porque como é que você pode hoje estipular uma premiação, Flavinho, se você não sabe o que o time vai disputar? Por enquanto, a gente está só especulando. Olha, o Campeonato Carioca pode voltar agora. Olha, o Brasileiro pode voltar tal mês. A Libertadores pode voltar. Sim, mas a gente não sabe. Então, eu estou estipulando uma premiação em cima hoje de suposições, de hipóteses. E provavelmente essa premiação deva ser algo, na minha opinião, Flavinho, essa premiação deve estar pegando porque deve ser algo que compense um pouco a diminuição do salário. Então, Benja, você está aparentemente reduzindo essa negociação à questão monetária, financeira. É uma linha de raciocínio, sem dúvida. Assim, pelo que você está dizendo, você conhece muito bem o Jorge Jesus. Flavinho. Você mora no mesmo condomínio que ele, vocês... Oi, perdão. Não, olha, só para lembrar, isso não é nada, olha, é informação de cocheira. Gente, no jogo sagrado que ele foi, tudo bem, era antes da pandemia, mas o Pascoal fez uma pergunta para ele. Ele respondeu, porque o Jorge Jesus, você pergunta, ele responde na lata, ele não fica pipocando. O Pascoal perguntou na época, a questão hoje é financeira? Ele falou, sim. Entendeu, Flavinho? Não é informação minha. Ele falou na entrevista. Não, entendi. Por quê? Entendi perfeitamente. Desculpa, Flavinho. Só que... A única coisa... Olha, Flavinho, desculpa, Flavinho. Não, só para terminar para você. É lógico que a questão é financeira, presta atenção. Ele estava na casa dele, voltou na boa, no auge da quarentena, voltou na boa. Ele mora num lugar lindo, posta foto, fala, eu adoro isso aqui, Rio de Janeiro. Ele cansa de falar publicamente que ele tem uma relação com o elenco muito forte. Ele fala isso. Não é nada de informação de cocheira. Ele fala, olha, eu tenho um compromisso com esse elenco do Flamengo. Quarto, ele fala, eu tenho o sonho de ser campeão do mundo pelo Flamengo. No jogo sagrado ele falou, sim, é mais fácil ser campeão do mundo pelo Flamengo que ganhar uma Champions League hoje em outro time. Então, tudo ele gosta, ele tem a estrutura que ele gosta, ele recebe em dia, ele tem um elenco que ele pediu, ele adora o elenco adora ele tem uma relação espetacular com a torcida, com a direção, é só dinheiro, Flavinho. Então, Benja, ele é tudo isso e não é burro. E ele entende e deve estar entendendo o que está acontecendo no Brasil. Acho que é aí que a gente tem de se preocupar, o torcedor do Flamengo principalmente, né? E pode discutir. Porque quando você menciona essa entrevista no Jogo Sagrado, putz, Benja, parece que foi em outro mundo, em outra vida. Ok, foi em fevereiro, né? Mas o que tudo mudou de fevereiro para cá, no planeta, em tudo, a gente não pode desconsiderar. Então, o que era só dinheiro em fevereiro, talvez não seja mais só dinheiro entrando em junho. Nós estamos entrando em junho, né? 4 meses depois. O que o Sormani disse, se eu entendi bem, não é a pandemia em si, né? A doença em si. São os efeitos dessa pandemia num país como o Brasil.
né, as consequências para muitos países europeus serão bem diferentes, porque são países mais estruturados, são países que souberam enfrentar, como diz o Sormani sempre, fizeram a sua lição de casa, souberam enfrentar o bicho, dando a ele a dimensão que ele tem, né? E o Brasil não, o Brasil é claudicante, o Brasil é errático, o Brasil é enlouquecedor e tudo mais. Então eu acho que nesses 4 meses, essa observação do que será do Brasil nos próximos anos, talvez tenha alguma influência na decisão de qualquer estrangeiro que trabalhe no Brasil, incluindo o Jorge Jesus. Porque a economia brasileira, os efeitos dessa crise danada serão sentidos também no futebol, também nos clubes, também na receita de televisão. O grande charme do Flamengo, assim, a coisa que mais agrada e atrai todo mundo que sonha jogar no Flamengo e já jogou, torcida no estádio, aquela atmosfera, a nação rubro-negra, aquela coisa toda. Vai ter? Quando vai ter de volta? Quando que o Flamengo vai poder jogar com a sua torcida? Quando é que esse 12º jogador, esse abraço carinhoso da torcida vai estar de volta? Vai valer a pena esperar? Eu acho que é tudo isso que deve estar passando pela cabeça de qualquer estrangeiro que trabalha no Brasil, inclusive o Jorge Jesus. Eu acho que é nesse sentido que pode ser que ele eventualmente mude a decisão. Se a gente estivesse vivendo, para fechar, num mundo absolutamente normal, o Flamengo com aquele timaço, disputando Libertadores, sendo candidato ao título, tal, é claro que é mais vantagem para ele dirigir o Flamengo do que dirigir um time de segundo escalão da Europa, claro, recebendo, pagando e tudo mais. Agora, isso tudo vai voltar? A gente não sabe. Ô Silva Júnior, e também eu vou dizer um negócio pra você, na minha opinião, o que pega mesmo é só a questão financeira. E se for, também não vejo problema nenhum, cara. O cara é profissional, o cara quer ganhar o dele. Eu acho que é uma negociação, cada um tem que ver o seu lado. Eu acho que o clube vê o dele e o Jorge Jesus tem que ver o dele. Entendeu? E se tá tudo lindo e maravilhoso, mas a grana tem que ser linda e maravilhosa pro cara também, ué. Cada um sabe o que é bom para si. Sim, claro, e dentro disso, tudo que você citou aí, a própria entrevista em fevereiro no Jogo Sagrado, eu acho que são indícios à volta dele. Tudo bem, eu reconheço que o problema da pandemia aqui no Brasil é muito sério, concordo em partes com o Flávio, com o Sormani, enfim. Só que no auge da pandemia, ele poderia ter ficado em Portugal, mas ele voltou para cá, e é o que você está falando. Tem postado fotos aqui da praia da Barra da Tijuca, na frente do seu condomínio. Tinha contrato, Silva, tinha de voltar. Tá, Flavinho, mas na minha cabeça eu acho que há mais indícios da permanência, da renovação com o Jorge Jesus. O contato tem sido praticamente diário, né? O Marcos Braz entra diretamente no circuito, né? Para tentar resolver com paciência, com inteligência essa situação, mas na minha visão há mais indícios da permanência, da renovação de contrato com o Jorge Jesus do que o contrário, simples assim. Fala, mano. Eu repito, Benji, essa situação do Jorge Jesus aí, meu irmão, o cara ele tem que abdicar, realmente, se ele pedir uma quantia aí exorbitante, eu não lembro nem quanto foi. Antes da pandemia, Benja, falavam até em 7 milhões de euros, que era que parece que o Benfica ofereceria para ele. Eu tinha tido uma informação que girava em torno de 4,5 a 5 milhões de euros. Mas diante do que aconteceu no mundo inteiro, cara, o real está muito desvalorizado com relação ao euro. E o que pega agora parece que não é nem o salário em si. São as premiações, Benja. E se de fato forem as premiações, cara, a diretoria do Flamengo deveria realmente colocar a mão na consciência e abrir realmente aí esse percentual para que ele possa ter uma participação maior, porque é muito mais complicado você negociar salários do que premiações. Premiações você só vai receber se você ganhar o título. E a partir do momento que ele mostrou uma competência que o Abel não teve, quando ele troca realmente o comando lá do Abel Braga pro Jorge Jesus, nitidamente foi o treinador, Benjamin. O cara colocou a mão em cima do elenco do Flamengo e fez jogar.
Então, ele tem participação espetacular em cima da bola que o Flamengo tem jogado. Nesse quesito, Benja, se o principal assunto for, de fato, o valor das premiações aí que ele possa vir a ganhar, eu acho que o Flamengo tem que abrir realmente mão do percentual que ele pode estar oferecendo para o Jorge Jesus. Uma coisa é o que eu falei, se ele pediu 5 milhões de euros a temporada, isso daí daria hoje em torno de 2,5 milhões de reais por mês. Se o Flamengo entende que pode pagar essa quantia, ok. Agora, se a discussão está atrelada de fato, na premiação, aí vão parar também de ser mesquinho, hein? Porque o Jorge Jesus, mano, não tem hoje técnico com o elenco tão na mão, Benjamin, a não ser o Renato Gaúcho, do que o Jorge Jesus. Se a gente pegar a Série A inteira. A Série A inteira. Pode pegar, Fernando Diniz não tem o elenco todo na mão do jeito que tem o Jorge Jesus, o Luxemburgo não tem o elenco na mão do jeito que tem o Jorge Jesus, o único técnico que tem de fato o elenco na mão dentro do cenário nacional, a não ser o Jorge Jesus, é o Renato Gaúcho. No restante, nenhum deles tem, Benja, nenhum deles tem. Então a diretoria do Flamengo, nesse quesito, repito, se ela tiver feito as contas ali, o preto no branco, e souber que pode pagar o salário do Jorge Jesus e o único empecilho tem sido as premiações, a diretoria do Flamengo está comendo sapo, Benjamin. Está comendo sapo. Abre mão das negociações ali com relação à participação em premiações. Se o cara ganhou é porque ele teve mérito. Tá louco, pô. Isso aí não tem nem que pensar. Não vamos esquecer, rapaziada, que só de bilheteria e sócio torcedor, o Flamengo tem no orçamento dele para 2020 a bagatela de 180 milhões que vão desaparecer do mapa, hein? Eu acho que todo mundo aí, eu não vou falar quem está certo e quem está errado, porque negociação é negociação. Eu vejo o meu lado, o outro lado vê o lado dele. O Jorge Jesus enxerga o quê, na minha opinião? Cheguei, mostrei, conquistei, abri mão e quero ganhar. Nada mais justo, nada mais justo. O cara que um ano se tornou, na minha opinião, o maior treinador da história do Flamengo, quer ganhar, quer ser recompensado a mais por isso. Ok. O Flamengo está numa situação complicada, como todos os outros, porque apareceu uma pandemia que não estava nos planos de ninguém, está abalando a economia do mundo inteiro, com os clubes de futebol não é diferente, né? O Flamengo, por melhor que esteja estruturado e tudo, mas, pô, essa pandemia atinge a todo mundo, gente. Você imagina você ter no seu orçamento anual 180 milhões de receita e, de repente, esses 180 milhões viram pó? É de ficar desesperado também. Então é uma negociação, senhor Benja. É negociação. Um vai ter que ceder de um lado, o outro tem que ceder do outro e tentar chegar num denominador. Então eu não acho que nenhum dos dois lados está errado. Eu não acho. Fala, Pascoal. Pascoal, peraí, mano. Fala, Pascoal. Não, é só para dizer o seguinte, eu concordo com o Flávio, concordo com você, quando vocês dizem que o mundo em fevereiro era um. E no Brasil, o mundo em fevereiro era uma situação. Então, se não tivesse a pandemia, se as coisas estivessem encaminhadas do jeito que se imaginava, bilheteria, o Flamengo com um novo patrocínio, que agora pode ser muito maior do que era anteriormente, com o banco que estava na camisa do Palmeiras, do Flamengo, pode ser maior para a próxima temporada, o acordo está sendo feito, com a bilheteria, com o dinheiro da TV e tudo mais, essa seria uma situação em que o Flamengo navegaria tranquilamente, mas essa situação não tem mais. Essa situação não existe. É um outro panorama que está sendo vivido. E é isso que está sendo discutido nesse momento. Qual é o valor do euro que vai ser colocado no contrato? É X, é Y, é Z, menos X ou é mais X? E a premiação, como é que ela vai ser feita? Então, a estagnação da definição desse contrato vem exatamente com base nisso. E eu acho que o Jorge Jesus está certo. E acho que o Flamengo está certo também em discutir. É mais ou menos como o caso do Gabriel Barbosa. O Flamengo foi lá contratar, era um X, era um Y, acabou fazendo um acordo para contratar. Depois o acerto com o Gabriel Barbosa quase que não deu, mas aí depois teve uma condição de acertar. Era um outro mundo, era um outro momento. Não é esse momento que está sendo vivido agora no país. E qual é a perspectiva futura? Alguém pode dizer que o Flamengo vai receber todo esse montante dito pelo Benjamin? 180 milhões de bilheteria, de presença de torcida e tal? Não tem. Então é uma outra vertente, é uma outra situação que precisa ser analisada. Não acho que o Jorge Jesus esteja errado, acho que ele tem o direito de pedir aquilo que ele acha que tem que pedir, formular a forma, encaminhar a fórmula que ele imagina, mas acho que o Flamengo tem que se resguardar também. Não dá para sair de peito aberto para uma situação como essa, não sabendo o que vai acontecer no futuro.
Fala, mano. Ô Benja, só queria fazer um acréscimo, cara, com relação aí a cotas que o Flamengo ainda vai receber de alguns clubes europeus, no qual ele vendeu jogadores. O Flamengo, não sei exatamente quanto ainda tem para receber diante dessas vendas que ele fez, mas ó, Jean Lucas, Paquetá, Renier, Léo Duarte, Vinícius Júnior, Felipe Viseu, tem o Pablo Mari no Arsenal. O Flamengo ele tem aí um montante para receber ainda esse ano, por mais que ele não conte com o Maracanã cheio, que também é uma receita importante, mas ele tem parcelas aí para receber de clubes europeus e com o euro estourando aí em R$6. Então, nesse quesito, o Flamengo ele vai ter também uma válvula de escape financeira para poder fazer propostas aí para jogadores, para manter folhas salariais em dia. Nesse quesito aqui, o Flamengo ele está amparado. Sem contar que daqui a pouco a gente pode trazer mais informações a respeito aí do novo patrocinador do Flamengo. O Flamengo está saindo de um montante, Benjamin, que ele tinha fixo. Diga. Não, só uma correção. O euro está batendo R$6, não significa que o clube vai pagar o euro do dia. Nesses contratos aí, o euro, o dólar e o euro, ele é definido antes. É feita uma média, uma estimativa. Não é pagamento no euro do dia, meu. Não é assim. Esses contratos são diferentes. É a mesma coisa salário de jogador quando é feito aqui no Brasil. O dólar ele é pré-fixado. Não é assim não, mano. Eu não sei se vocês já receberam um montante estrangeiro, eu já tive a oportunidade de receber. Uma coisa, Benja, é você fazer um contrato interno aqui com o valor estipulado da moeda. Por exemplo, o Corinthians com o Romero, você estipula um valor fixo do euro. O clube português, Benja, ele não está depositando em reais aqui, ele deposita em moeda estrangeira. Você, quando vai fazer o saque do banco, quando você recebe uma remessa de fora do Brasil, você retira com o valor do dia. O clube português, o clube italiano, o clube francês, quando eles fazem o pagamento de remessa, bem, esse pagamento é feito em moeda estrangeira e você retira no valor do dia sim. Eu já recebi o dinheiro de fora do Brasil. Mas é diferente, eu também não é um negócio que a gente fez uma vez aí, é valor baixo e o pagamento é feito de forma rápida. Aqui são transações milionárias e são feitas através de contrato. É a mesma coisa, você acha que o jogador hoje que está no Brasil, só teve um aí que foi feito um erro, até o Gagliotti estava aqui com a gente, eu não me lembro quem foi. O mesmo Gagliotti falou que jogadores em dólar aqui, é tudo já pré-fixado. Se o dólar for bater a 10, o cara não recebe o salário dele a 10. Não é assim. Não, mas é que tá. Esse é o contrato interno. O Palmeiras cometeu um erro. É o contrato interno, Benja. Quando você faz o erro do Palmeiras da... Vai lá, Sormani, fala aí. Pascoal, só para dizer, o Palmeiras lamentou de ter contratado aqueles jogadores argentinos na oportunidade, tá lembrado? Quando o Gareca veio, contratou os argentinos, e ele pagava no câmbio do dia. Pagava no câmbio do dia. E aí o Palmeiras aprendeu. Então, os contratos são fixados em $1 no X. O valor do euro X, o valor do euro Y. Para não ter esse tipo de problema depois do valor do dia. Subir muito e aí vai lá em cima para pagar, entendeu? Mas, ô Pascoal, o que eu estou falando aqui é com relação a outro assunto. Por exemplo, o Jorge Jesus, se ele for fazer um contrato com o Flamengo, tá na cara que eles vão estipular um valor do euro. Eles vão colocar o euro custa tanto, porque o Flamengo vai pagar o Jorge Jesus em reais. Ele vai montar o cenário em cima do faturamento em euros, mas o pagamento é feito em reais. Agora, um clube estrangeiro, quando ele contrata um jogador, o pagamento não sai de lá em reais. Eles não estipulam um valor fixo ali em reais. Eles estipulam um valor em euro e quando esse clube deposita na conta do Flamengo, através de um banco que vai fazer essa intermediação aqui, esse valor vem em euros. O Flamengo vai receber essa quantia em euros, gente. É impossível, por exemplo, o Arsenal pagar o Flamengo em reais. Isso não existe, gente. O Arsenal não tem conta corrente no Brasil. Eles vão transformar, eles vão fazer um mecanismo ali, eles vão converter a libra para euros e vão fazer o pagamento. Não, mas ninguém falou que paga em reais. Bom, mas isso é outra coisa, mano. Por mais que tenha dinheiro de venda de jogador, bom, o Flamengo vai ter uma trolha esse ano de 180 milhões quase. É muito dinheiro. O Flamengo tem que fazer as contas também. Repito, é uma negociação. O Jorge Jesus quer ganhar o dele, tem que ganhar, porque mostrou resultado pra caramba. E o Flamengo tem que fazer as contas de poder pagar o que dá. Tá no meio de uma pandemia, cara. A venda de jogadores aí não é só para pagar
Tem um monte de coisa para pagar, pô. O Flamengo tem folha salarial alta, o Flamengo tem uma estrutura, não é assim. Mas qual que era a outra informação que você tinha do Flamengo, mano? Então, Benja, o Flamengo ele está rescindindo aí o seu contrato com a BS2, que no caso é um banco, né? Esse patrocinador antigo do Flamengo, ele pagava fixo por ano para o Flamengo a quantia de 15 milhões, mais participações em novas contas que fossem abertas. Mas chegando a um total máximo de 10 milhões a mais do que ele já pagava fixo por ano, que era de 15. O Flamengo ele está intermediando agora uma situação que possivelmente vai acontecer, que é a entrada da Amazon na camisa do Flamengo. E internamente ainda não divulgaram de forma oficial o valor desse contrato, mas dizem que chega próximo de 40 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo está trocando o patrocínio fixo que ele tinha aí de 15 milhões, mais participação em novas contas, por um patrocínio que possa vir fixo, pagando 40, para estampar a sua marca no espaço master da camisa do Flamengo. É uma quantia considerável também. E relembrando que o outro patrocinador antes do BS2 era a Caixa Econômica Federal, que pagava 25 milhões também pelo espaço master da camisa do Flamengo. O Flamengo está dando um up financeiro nesse quesito que vai ajudar bastante também. E se tá ruim para o Flamengo, Benjamin, imagina para o restante do futebol brasileiro, hein? Sim, para você ver. Agora, você vê esse contrato do Flamengo que você falou aí? Tem essa, né? Quando o Corinthians fez, era o valor em dinheiro mais participação em conta, todo mundo desceu o pau. Né? Olha, o Flamengo também fez. Acontece que o problema é que os torcedores, a estimativa que os clubes faziam de torcidas como Corinthians e Flamengo de abrir não sei quantos milhões de conta, não aconteceu. Então, o variável foi muito baixo. Mas se tiver fechando esse patrocínio mesmo, é um baita patrocínio para o Flamengo, o Sormani, não só em termos de marca, né? Que hoje nós estamos falando de uma das maiores empresas do planeta, como também financeiramente, num momento tão complicado como esse. Pô. Então, se for verdade isso mesmo, é um baita de um negócio pro Flamengo. Concordo com você, Benja. Num momento em que está todo mundo recolhendo dinheiro, né? Todo mundo fechando a carteira, o Flamengo, se ele conseguir esse apoio aí, esse acordo com a Amazon, vai ser uma coisa espetacular, né? Aquilo que o Mano falou, 40 milhões de reais ano. E no auge, o Flamengo lá tinha lá com a Petrobras 25, caiu agora em função da crise no país. Se ele entrar com esse patrocínio de 40 milhões, vai ser um negócio e tanto. Se você pegar a diferença dos 15 milhões que ele recebia do banco para esses 40 da Amazon, seria 25 milhões. Se você dividir isso aí por 12, você vai ter pouco mais de 2 milhões mês. E esse dinheiro aí, mais do que o Flamengo poderia pagar, já imaginava pagar o Jorge Jesus, dá para renovar o contrato. O Flamengo pode renovar o contrato com esse dinheiro da Amazon, mas é aquilo que você falou também mesmo. Há outros compromissos. A folha salarial do Flamengo, com direitos de imagem, encargos, CLT, segundo eu vi no site da Sports Value, é de 25 milhões mês. É muita grana. Isso dá 300 milhões de reais ano. É muito dinheiro. Então, aquilo que você falou, eu concordo. São 180 milhões que o Flamengo teria para receber de sócio torcedor, bilheteria, etc e tal, que não vai entrar. Esse dinheiro não vai entrar. Então, é uma situação complicada, sem dúvida. Mas é claro que se esse aporte da Amazon chegar, vai dar um respiro legal para o Flamengo. Ô Pascoal, se for isso mesmo, hein, Pascoal? O Flamengo vai ter na camisa uma das maiores empresas do mundo, e numa situação tão complicada como essa, está botando uma grana considerável no bolso, hein, Pascoal? Um valor muito legal, um valor expressivo em relação ao último patrocinador que estampava a marca no time do Flamengo. Eu acho que é um salto mesmo de qualidade financeiro, né, porque dá até uma condição melhor para o Flamengo. Lembrando que, nesse caso, os 40 milhões, o Palmeiras tem fixo da patrocinadora 81 milhões.
Que é mais do que o dobro do que o Flamengo está recebendo. E mais o variável que o Palmeiras ainda tem por conquistas e objetivos alcançados. Então, quer dizer, se você botar os dois paralelamente, você vai ver que a camisa do Flamengo, em relação à camisa do Palmeiras, ela custa um pouco menos da metade. Uma metade, 40 milhões por ano por 81 milhões por ano, que é o fixo do Palmeiras. Então, para você ver a diferença no futebol. Diga, não entendi. Desculpa, Pascoal, te interromper. E o Flamengo já deve estar muito próximo de um acerto com um patrocínio na manga da camisa também, com um banco lá de Brasília, com a saída do seu antigo patrocinador Master. E isso, ainda tem uma empresa de petróleo na parte de trás que também tem um valor. Então, todos esses valores são agregados nisso aí que o Flamengo tem como patrocínio. Lembrando que o Palmeiras é patrocínio exclusivo. O do Flamengo não, é só a parte principal e depois manga, a parte de trás, isso aí é vendido separadamente. E são outros valores que agregam a esse valor do Flamengo. Eu acho 40 milhões uma quantia muito boa. Você falou a respeito do Corinthians com o banco e o Flamengo com o banco. O Corinthians não recebe tanto fixo quanto recebia o Flamengo nesse banco, e a variável do Corinthians não foi atingida, talvez até pelos problemas da pandemia. E esse mesmo banco que fez o contrato com o Corinthians ajudou o Corinthians na compra do Luan. Né? Foi o banco que financiou a compra do Luan. Depois o Corinthians vai se acertar lá na frente com o banco. Ô, meu menino. Diga. Semana passada você falava que era um bom negócio, né? Você falou, é uma boa pro Fluminense. E o Fred está apenas por detalhes, poucas coisas para acertar a sua volta ao Fluminense. Tá vendo? Você que falou que era um baita do negócio, o negócio tá saindo.